O homem chega aqui, de cara, os que tiveram aqui impactaram, né? Ai, Jesus. Mas o mesmo que usou os outros vai usar a mim também e vocês. Estamos aqui em nome de Yeshua, em nome de Jesus. E Ele prometeu que quando nós estivéssemos reunidos em seu nome, ali Ele estaria. O Espírito Santo de Deus está aqui. Porque você está. Você não é templo do Espírito Santo? Ele está aqui. Então, irmãos, é de fato de suma importância que, como cristãos, como servos de Deus, do mover dos 12, nós precisamos mesmo entender que verdadeiramente precisamos de alimento na palavra. Uma das coisas que me chamou a atenção na visão dos 12, eu vou assim falar num breve histórico. Eu cresci na igreja chamada O Brasil para Cristo. Cresci aos pés do missionário Manuel de Melo. Eu fui testemunha de milagres extraordinários, coisas que aconteceram que marcaram muitas vidas. Na minha casa, minha mãe hoje tem 86 para 87 anos. E eu tinha 4 anos de idade, quando o missionário Manuel de Melo, sem nos conhecer, foi numa igreja do bairro onde eu morava, em São Paulo, chamado Vila Maria. Lá existia um lugar que, inclusive, era embaixo, a gente tinha que descer uma escada para ir exatamente no salão. E nós chegamos atrasados, e eu como garoto, não entendia algumas preocupações que existiam na minha casa. O silêncio, algum choro. E quando nós descemos aquela escadaria, eu pelo menos pude ouvir que tinha alguma coisa estranha acontecendo na minha casa. Aí eu comecei a entender, mesmo pequeno, o que acontecia. Porque ele lá do púlpito, do altar, ele parou a palavra, olhou para minha mãe e disse: minha irmã, foi bom que a senhora veio aqui hoje, Deus te trouxe. E, irmãos, eu escutei isso, que Deus estava trocando o sangue dela, e eu não sabia que a minha mãe, há mais de 40, 50 anos atrás, ela foi acometida de leucemia. Então ela estava condenada à morte, porque se leucemia hoje é difícil, imagina 50 anos atrás. E ele, do púlpito, sem conhecê-la, mandou que ela fosse à frente. Já se passaram tantas pessoas na nossa vida. Meu pai se foi, um irmão meu mais novo se foi, mas a minha mãe está viva até hoje, porque ela foi curada. Eu vi muita coisa acontecer. E os anos foram se passando, irmãos, e começou-se a ver um movimento semelhante. Deus estava operando, mas começaram a entrar no nosso meio evangélico charlatões. Gente que usava os princípios bíblicos de cura, de fé, mas que usavam exatamente para poder, para enganar, para mentir, para roubarem. E houve um reboliço. E eu fui participando de todas essas coisas. Nos anos 80, irmãos, a igreja evangélica, ela era uma igreja em transição, com esses ditos charlatões por aí, portas abertas. Mais tarde, quando eu trabalhava já em CD, porque eu trabalhei muitos anos nisso, CD evangélico, eu conheci um desses charlatões, que ele não sabia que eu era crente, ele não sabia que eu era servo de Deus. Fui atendê-lo para que nós fabricássemos, na época, vinil, LP. E ele atendeu uma pessoa perto de mim, por telefone. E lá ele usou umas palavras muito perigosas em revelação. E eu entendi que era uma mulher. E ele disse para ela que existia uma nuvem negra e que ela precisava passar por 7 semanas, não sei de quê. E de lá, terminou o telefonema, ele olhou para mim e disse: mais uma que entra para o meu hall de amantes. Eu olhei para ele e falei: mas escuta, você não é um pastor, você não é dirigente de uma igreja, você não é usado por Deus em revelação? Sim. E você não teme o que o Espírito Santo possa fazer contra a tua vida? Ele falou assim: eu estou tão enrolado,
eu estou tão enganador, tão mentiroso, que o negócio meu agora é aproveitar a vida, porque eu sei que eu vou para o inferno. Então, irmãos, vivendo a vida em CDs, eu fui chegar ao ponto de ser um gerente de multinacional na área gospel. Eu fui da Warner, fui da Polygram, e vivendo a música evangélica, fui conhecendo os ministérios, os pastores, as convenções. E, paralelamente, além de gravar pessoas, porque Álvaro Tito, Nelson Ned, todo esse pessoal da antiga, Matos Nascimento, Chico Carvalho, eu gravei tudo, produzi tudo, a gente fez muita coisa. E eu fui um dos primeiros, eu sou exatamente para a glória do Senhor, não para a minha, uma pessoa que eu consegui colocar o CD evangélico, principalmente o vinil na época, em lojas não evangélicas, porque até então só existia em loja evangélica. Então eu consegui colocar exatamente produtos nossos para evangelizarem na Mesbla, quando ela existia, no Mapping, quando ainda existia. Então, aí foram para os magazines. Então, tem um histórico nisso tudo. E nesse histórico, irmãos, eu também tive a oportunidade de lançar uma banda própria. Fora, eu tinha lançado Rebanhão, Oficina G3, quando era Cristo Salva, com o tio Cássio, as comunidades. Toda essa história fui vendo até que lancei uma banda chamada Gerd, que começou dentro da minha casa. E com o meu profissionalismo dentro da área de música evangélica, em multinacionais, e com o Gerd, eu viajei o Brasil inteiro e conheci inúmeras denominações, inúmeros líderes, tudo que vocês puderem imaginar, de líder, de convenção, de pastores, se fosse no lado pentecostal, no Canelinha de Fogo, no mais tradicional, adventistas. Irmãos, só não consegui entrar para ministrar ou cantar em igrejas bem rígidas. Quase que eu falo o nome, não vou falar não. Bem rígida, né? E o resto, irmãos, eu fui tudo. E eu fui descobrindo o que estava acontecendo nas igrejas. Primeiro, eu orava a Deus, Senhor, será que no Brasil vai ser que nem nos Estados Unidos, que a igreja torna-se tão tradicional, a coisa é tão costumeira, está virando moda virar crente, que os crentes estão perdendo a noção, perdendo princípios. Irmãos, e eu fui. Até que Deus me arrancou disso e disse, tu vai pastorear a igreja. Foi assim um dia muito especial, eu tinha ministrado com o Gerd num lugar, em Mojimirim. Muito bem, o pastor pegou a palavra e falou assim, a tua vida vai mudar. E naquele tempo, irmãos, eu estava num auge, por quê? Eu fazia um programa, eu era bem ligado com o Esteve Hernandes, eu fazia um programa numa rádio chamada Imprensa Gospel, era Imprensa FM, a gente falava Imprensa Gospel FM. Eu fazia um programa diário, o meu programa era um dos mais ouvidos, e eu fui para o prêmio Sharp de música, não como música evangélica, mas disputando com grupos importantes, tipo Roupa Nova e Arru. E nós perdemos só por um trezinho por Roupa Nova, porque Roupa Nova realmente era sensacional, mas a nossa banda chegou aí para a Globo por uma palavra profética. Fomos na época, isso era impossível na época, eu estar no Teatro Municipal do Rio de Janeiro, representando um crente, o único crente ali e tudo mais, e Deus plantou ali uma semente, porque naquele tempo eu tive oportunidade de pregar e de ajudar pessoas. Ed Wilson se converteu, morreu crente para a glória do Senhor, um camarada que teve muito sucesso. Cid Moreira, que eu gravei, ele aceitou Jesus como Salvador, de fato, de verdade, arrancamos ele do espiritismo, em nome de Jesus. E muitas outras pessoas nesse decorrer de tempo. Mas mesmo assim, a minha oração era, Senhor, o que está acontecendo com o evangelho no Brasil? O que está acontecendo com as igrejas? O que está acontecendo com os pastores? O tempo passou, aí eu fui convidado para ir na primeira reunião no Ibirapuera de César Castellanos. E eu fui. E ao invés de eu sair de lá, na visão, eu saí inimigo da visão. Eu conhecia o encontro e eu me tornei especialista contra o encontro. O encontro era para mim trágico. E eu pregava tremendamente nas igrejas. E nesse negócio todo, irmãos, nesse auge,
E nessa mudança eu fui fundar uma igreja. Deus fez isso na minha vida, sem divisão, nada, saiu do próprio Gerd. E de lá, Deus me mandou para uma cidade chamada Cunha, e fomos indo para o Vale do Paraíba. Saí de São Paulo e fui para lá, e Deus está me usando nessa região. Já estou terminando esse histórico para a gente entrar no que eu quero dizer para vocês. Irmãos, os anos se passaram, e eu era especialista de jogar realmente no bolo das pessoas farofa. Quando eu encontrava alguns irmãos que estavam no G12 na época, eu olhava para ele e dizia: esse camarada aí, ou essa camarada, essa irmã, para mim era inimigo. Eu fazia parte de um grupo de pastores, porque, obviamente, pela minha vida de disco, de CD, eu tive relacionamentos comerciais com a CPAD, com o Juerp. Então, Silas Malafaia, Jabes de Alencar, pastor Jorge Linhares, a gente tinha relacionamentos comerciais. Tínhamos muita amizade em alguns. Estávamos sempre juntos. Pastor Silmar Coelho, que até hoje eu faço seus materiais. Em resumo, irmãos, diante disso tudo, e como inimigo da visão, Deus me pegou e falou assim: ah, é? Implantei uma igreja que tinha dentro dos seus estatutos, apóstolo Jairo, que nós não reconhecíamos o ministério pastoral feminino. A gente reconhecia até missionária, mas pastora, eu ficava arrepiado. E eu usava textos bíblicos para provar que eu tinha razão. Mas mesmo assim eu orava: Deus, a tua igreja não está legal. E eu era o que não estava legal. Eu era contra tudo isso aí, mas eu era o mentor de tanta baboseira. E eu, irmãos, distribuí uma apostila que falava exatamente de todos os pontos de item por item do encontro com Deus. E eu pergunto para você: o encontro com Deus é? E eu falava, eu tremia de medo de ouvir esse tremendo do encontro com Deus. Eu dizia: isso é safadeza, isso é coisa escondida. Eu cheguei a comparar o encontro com Deus com coisa tipo, de coisas secretas. Quase cheguei a dizer, maçonaria e G12 é a mesma coisa. Quase, de tão inimigo que eu era. E um belo dia, lutando, porque, irmãos, eu estou numa região terrível. Pindamonhangaba, nós temos trabalho lá, Igreja de Aliança, temos células. Pindamonhangaba é uma cidade, o pastor estava lá perto, que ela tem um campo só para quem quer ver extraterrestre. Um lugar só para OVNIs. Pindamonhangaba tem a sede, uma fazenda do Hare Krishna. Pindamonhangaba, irmãos, tem a sede de uma fazenda do Testemunho de Jeová. Também tem IBAD, que é o Instituto Bíblico das Assembleias de Deus, que é uma bênção. Mas tem tudo quanto é tipo de coisa que vocês possam imaginar, irmãos, dentro de espiritualismos. Existe, irmãos, colégios salesianos, a idolatria é imensa. Começa em Pinda, vai passando pelo Vale do Paraíba. Taubaté é uma cidade tremendamente idólatra. Aí você vai chegando perto de onde? Da sede nacional dos romeiros, da idolatria que é Aparecida. Irmãos, eu queria que vocês orassem por nós, porque temos células em Aparecida. O M12 está entrando em Aparecida, em nome de Jesus. Mas, irmãos, vai para frente, nós temos a sede do movimento carismático, mundial, assim dizer, porque eu estou perto da Canção Nova, na cidade de Cachoeira Paulista. Então, irmãos, são lugares, o Vale Histórico, as cidades históricas das serras, são amplamente, irmãos, totalmente católicas, apostólicas, romanas e corintianas. O negócio é terrível, é tremendo o negócio. Então, irmãos, eu estava nessa região, mas com que tipo? Com uma mágoa de povo que eu não conhecia. Eu tinha mágoa de vocês, que estão no M12. Eu achava que vocês eram tremendos hereges, e pregava contra vocês.
e contra mim hoje, naturalmente. Mas o Senhor pegou e falou assim, é? Vou mudar a tua história. E de repente, irmãos, por causa de um pastor meu, que era meu ajudante numa cidade de Cunha, fui para Volta Redonda, quando o apóstolo Joel ainda era da visão celular, e fui para o encontro, irmãos. Deus falou assim, ô pastorzinho arrogante, sem vergonha, cara de pau, está se levantando contra o meu povo. Me judiou, irmãos. Eu fui para o encontro com Deus, e a primeira... Todo mundo aqui já passou pelo encontro ou não? Alguém não passou? Alguém não passou? Tem alguém aqui que não passou? Então eu posso falar. Né? Irmãos, eu passei pelo encontro, veio Peniel. Peniel entrou, pá. Eu sentei e falei, pô, Deus está brincando comigo, o que eu vim fazer? Eu sabia, Peniel, eu sou já crente. E aí eu falava dentro de mim, eu sou lavado, enxaguado, secado no sangue do Cordeiro. E veio aquelas palavras, né? Vocês sabem o que acontece. Tal. Mas isso não é comigo, eu sou pastor, eu tenho um povo, tenho igrejas. Eu já tinha fundado várias igrejas. Tem igreja, tenho pastores, eu quase que disse, eu sou o cara. Quase que eu me beijei ali dentro. Mas me botaram num quarto, irmãos. E eu sou um roncador profissional, não nego. Mas todo roncador profissional não gosta de gente roncando perto dele. E eu encontrei um mais campeão que eu de roncar, e um outro. Então era... tinha até avião lá. E eu não conseguia dormir. Passou 11 horas, né, e disseram que tínhamos que acordar às 6, porque naquele tempo das 12 ministrações, o apóstolo Renê, muito obrigado, Senhor Jesus, por você ter diminuído para 8, que é uma bênção, né, irmãos? Que fazer aquelas 12 não era fácil não, né? Vocês sabem disso. 6 horas da manhã, eram 4 da manhã, eu não conseguia dormir. Aí eu me levantei, porque tinha um negócio do... né? Aí eu fui num líder, pelo amor de Deus, deixa eu dormir nessa sala, eu não aguento mais. Aí ele foi, o que está acontecendo? Escute, eles não estão cumprindo o silêncio não, olha lá. Né? E eu fui para a sala, dormi 1 hora, porque começaram os movimentos dos líderes, e 6 horas estava todo mundo acordado. Vou eu para outra ministração. Irmãos, parece que eles escolheram o pior para ministrar alguma coisa. O cara gaguejava, se atrapalhava, falava versículo errado. Deus, o que é que eu estou fazendo aqui? Não dormi, escutei tanta coisa, o que eu estou fazendo aqui? E de repente, ele termina, começa um outro, esse outro diz o seguinte, né, bem cariocado, né? Vocês já agora vão lá para fora, vão orar em cada canto, e vocês, nesta oração, peçam a Deus que Ele possa realizar seus sonhos. Aí vou eu lá, com uma raiva, irmãos. Fui para um canto e falei, Deus, eu tenho sonhos, mas aqui, o negócio é brabo, não dá para realizar, não. Eu sabia que essa coisa não prestava. Irmãos, alguém aqui já ouviu a voz do Espírito Santo na sua orelha? Eu comecei a orar, eu estava num canto, irmãos, tinha uma árvore, aí veio um vento. Eu me arrepiei. Aí ele falou assim, deixa de ser arrogante. Eu te trouxe aqui, porque eu vou mudar a tua vida. Eu falei, assim? É assim. Eu quero te provar. Mas olha, recebe. Eu vou te dar um sinal daqui a pouco. Vou falar com você. Irmãos, ele foi falando, eu fui me quebrantando, eu fui entrando no Espírito e voltei para aquela sala. Irmãos, eu sou M12 até debaixo d'água, em nome de Jesus. Glória a Deus. Oh, aleluia. Aí então, irmãos, o Espírito Santo falou, teve uma hora que eu me ajoelhei e falei, oh Deus,
O pior é que me chamam de pastor. Irmãos, eu fui descoberto ali, eu me vi. E que quando eu me vi, eu não gostei. E a minha vida foi mudando. Mas o que me chamou a atenção, que eu fui para o encontro, mas eu não sabia o que fazer. Aí me disseram, tem um congresso lá na Portuguesa. Irmãos, não desistam dos congressos. O congresso de Barueri foi uma coisa marcante, porque vocês sabem, imaginem, nós tivemos lá em mais de 22 mil pessoas. Imaginem durante meia hora, 22 mil pessoas ajoelhadas num lugar onde eles levantam bandeira, brigam, gritam o nome de São Paulo, Corinthians, etc. Não é verdade? Meia hora ali na presença de Deus. O que vocês não acham? O que moveu no mundo espiritual em relação a nós, nossas famílias, nossas igrejas, ao estado de São Paulo, irmãos? Glória a Deus. Eu conheci o apóstolo René nessa ministração. E eu disse, caramba, eu já passei por esse, aquele. De Manuel de Melo, fui pensando em todo mundo. Tem alguma coisa diferente nesse homem. E aí, irmãos, eu conheço um outro homem mais doce ainda, chamado Fábio Abud. Jesus amado. Eu falei, caramba, os outros todos que eu conhecia, amém, bênçãos, homens maravilhosos, mas tinha alguma coisa de diferente. E uma delas, irmãos, é o que eu quero falar um pouco hoje. É o resgate para a igreja de princípios. É o resgate do entendimento da liderança, de alguém que é líder e de alguém que é liderado. O resgate do nome pastor, que era algo que vivia no lixo. Era vergonhoso dizer que era pastor. Porque todo mundo olhava para pastor e pensava em dinheiro, em roubo, em pilantragem. Justamente por esses históricos que eu disse a vocês. Tanta coisa acontecia e acontece de errado. Mas, irmãos, eu comecei a entender que essa visão, ela tem um resgate do entendimento do nosso compromisso, da nossa aliança, da santidade, do entendimento de autoridade, de obediência à autoridade. E isso começa dentro da nossa casa, porque quem está aqui debaixo desta unção, desta visão, tem um lar feliz, filhos obedientes, esposa unidos, amando, casamentos são restaurados, famílias são transformadas, filhos são salvos, a droga não entra mais, a mentira não entra mais, a santidade gera realmente vidas novas, e estamos vivendo essa santidade. Essas coisas têm marcado a minha vida. Marcado muita gente, e eu sei que tem marcado você. Agora, irmãos, é de suma importância que a gente entenda algumas coisas. Olha, por mais que sejamos pastores aqui, e pastoras, e uma das coisas, irmãos, que mais me chamou a atenção, eu repito, é exatamente essa questão de autoridade, de disciplina e de obediência. Porque quando eu convivia nas diversas igrejas, nas diversas convenções com a minha banda, como homem de negócios ou como pastor, eu via pastor ou apóstolo, né, não sei, pastor, bispo, apóstolo, eu via bajulação. Era muita bajulação. Gente que chegava e dizia que queria, Jairo, meu amigo, aleluia. Mas tinha interesse, só interesse. Te bajulava porque ele sabia que poderia arrancar alguma coisa de você. Isso existe muito por aí. Mas graças a Deus que Deus está resgatando o nosso sentimento de amor. Porque, irmãos, quando a gente entra no amor de Deus, a gente entende o que é autoridade e obediência e não bajulamos. Nós amamos. O amor é a nossa definição. Aliás, a célula, se ela não tiver amor, ela não subsiste. Porque é difícil lidar com gente. É difícil lidar, tanto ser líder como ser liderado. Não é fácil. É complicado. Porque existe líder que se acha dono. Ele olha para o seu discípulo e pensa que ele é empregado. E não é. A mesma coisa, o discípulo olha para o seu discipulador ou para o seu líder e acha que o líder pode pagar suas contas. Tem que resolver seus problemas, tem que estar à disposição. Não é assim, não é no 8 ou 80. Mas, irmãos, eu sei
que a unção que está sobre nossas vidas, a unção que recebemos, é uma unção que nos traz o equilíbrio, o entendimento. E quando existe amor, existe respeito mútuo, eu sei até onde eu posso e devo servi-lo, e você também sabe até onde você pode esperar alguma coisa de mim se eu sou o teu discipulador. Então, irmãos, esta unção, este equilíbrio são importantes e necessários. Nós precisamos abrir a nossa visão e sermos realmente como Deus deseja que sejamos, que esse é o desejo de Deus. Deus é tão assim interessante para nós, que Ele chega ao ponto de dizer assim, o nosso Deus, o Senhor Jesus Cristo, que Ele deixou a sua forma divina, deixou o seu trono de glória, deixou a sua condição de Deus, para se tornar homem, homem de dores. Irmão, Jesus tinha o poder de escolher o melhor palácio, mas Ele escolheu uma família simples, de carpinteiros. Ele poderia ter escolhido a melhor casa, mas Ele escolheu uma casa simples, de Belém, de uma família, aliás, Ele nasceu em Belém, mas de uma família da área do Lago de Genezaré, do mar da Galileia, uma região pobre, que inclusive era na época, por parte de Jerusalém, por parte de fariseus e saduceus, um pouco menosprezado. É ali que ele nasce, é ali que ele escolhe. Então, irmãos, para quê? Jesus diz claramente que ele não veio para ser servido, ele veio para servir. É tão maravilhoso, irmãos, essa sensibilidade de amor, de ser serviçal, de ser servo, que na cruz do Calvário, na cruz, Ele tem uma postura, irmãos, de submissão a Deus, de honra a Deus, de obediência a Deus, de agradecimento porque Ele estava ali fazendo a vontade de Deus, porque isso eu tenho certeza que estava no coração dele, mas também de entendimento de que Ele estava para servir. Então Ele honrou seu Pai, Ele honrou quem estava do lado. Os dois ladrões que estavam do lado dele, Ele deu chance para os dois serem salvos. Um escolheu ser, o outro não. Olha exatamente como Ele honrou quem estava do lado. E também Ele honrou quem estava embaixo. Porque quando Ele olha para aquele povo e diz, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Ali estava exatamente o nosso modelo. Não existe em nós, não pode existir a soberba de sentirmos maiores do que quem está embaixo, que devemos obediência a quem está em cima. E Jesus é este exemplo. E é esse exemplo que você precisa seguir. É esse exemplo que o Mover dos 12 prega. É esta unção que existe em nós. Somos modelo de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Ele estava do lado de dois ladrões, mas Ele não os menosprezou como ladrões. Ele também estava sendo castigado e condenado por gente que estava embaixo. E Ele perdoa e pede ao Pai que perdoe. Aleluia. E está na hora de você, sendo líder ou não, de ter exatamente esse entendimento. Porque eu vou te dizer claramente. Quando a gente honra, é porque a gente reconhece. Não é bajulação. Isso que me chamou a atenção aqui, irmãos. Fale bem alto, honra. Honra é reconhecimento. Escute o que eu vou te dizer. Reconhecimento abre portas. Reconheça o teu líder. Reconheça o que o Senhor tem feito por você. A gente se esquece. Até nas nossas orações, oh Senhor, né? A gente vai como que cobrando. A gente se esquece. Aleluia. Aliás, eu queria que você, uma coisa que eu aprendi muito com o apóstolo René, porque o judeu faz isso. Levante a tua mão. Ser agradecido pela tua vida. Você está vivo, não está? Então agradeça pela tua vida. Eu quero te convidar a isso. Fecha os teus olhos e diga, Deus, muito obrigado porque eu estou vivo. Obrigado porque eu tenho vida. Aleluia. Reconheça a Deus. Se você está vivo é porque Ele te segura. Levanta a tua mão.
Aleluia, está na hora de nós precisamos arrancar do nosso coração a soberba, a grandeza de acharmos que somos tais. Não, você conhece Jesus Cristo, o Senhor. Agradeça, porque o sangue de Jesus está te cobrindo, e o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Um aplauso a esse Jesus maravilhoso. É o nosso reconhecimento. Aleluia. Reconhecer. Tem um povo chamado povo judeu. Israelenses hoje. Israelitas antigamente. Povo judeu. Eu acho que nós aqui, nós não temos visto coisas como eles viram. Eles viram coisas extraordinárias, irmãos. Tu imagina 40 anos num deserto e de manhã você acordar vendo um negócio descer do céu, que você podia recolher aquilo, que não tinha padaria, não tinha supermercado, não tinha plantação, mas o maná descia do céu e os alimentava. Imagine isso, meu irmão. Tem maior milagre que isso. Mas esse povo chegou a dizer: estamos enfastiados desse alimento. E aquele povo chamou esse alimento de vil. Vil. É terrível, irmãos. Abra a tua Bíblia. No livro de Números, capítulo 21. Eu quero dizer o seguinte, enquanto você está abrindo. A honra, o reconhecimento abre portas, amém? Diga, reconhecimento. Abre portas. Mas a ingratidão libera serpentes. É isso aí, meu caro. De vez em quando, irmãos, se está vendo serpente pelo teu caminho, examina-te. Tem ingratidão dentro do teu coração. A ingratidão gera isso. Isso é desonra. Diga desonra. A desonra, irmãos, gera morte. Vou ler. A palavra do Senhor diz, a partir do versículo 4. Então partiram do Monte Or, pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom. Porém o povo se tornou impaciente no caminho. E antes de ler, aí tem uma revelação. Irmãos, quando eu li esse versículo, e a gente está lendo agora, eu parei um minuto. O povo ficou impaciente. Mas eles estavam rodeando, que lugar que está escrito aí? Que lugar? Fale bem alto. Que lugar? Falei, Edom. De quem é Edom? Aí, Edom é dos descendentes de Esaú. É uma coisa que você precisa entender, meu irmão. Existem lugares, existem pessoas, existem lugares que a gente passa que podem nos influenciar espiritualmente. E eles passaram por uma região e eles foram influenciados, porque eles ficaram impacientes. Olha na história de Jacó e de Esaú. Esaú ficou impaciente de fome. Eu quero comer, quero comer. E ele faz o quê? Despreza a sua bênção, despreza a sua condição de ser um líder. Tanto Jacó como Esaú tinham a bênção de Abraão sobre a vida deles. Mas Esaú, pela sua impaciência, fome, carne falou mais alta. O que ele faz? Ele vende. Ele troca a sua bênção por um prato de lentilhas. Irmãos, vocês são pastores. Eu quero dizer para vocês que às vezes existem momentos na nossa vida por influência de A, B, C,
E eu estou falando não do mundo, mas de irmãos, de crentes, de outras denominações, de outros pastores, de outros amigos, de líderes, ou até mesmo de discípulos, de parentes, que às vezes nos levam a ter mau humor. Eu não vou dizer nem impaciência, mau humor. E muitas vezes, por causa desse mau humor, nós geramos dentro do nosso coração ingratidão. Preste atenção. Porque o povo de Israel entrou no mau humor. Ficaram na impaciência. Numa região que parece que estava debaixo disso. Eu não vou ler porque está muito tarde. No livro de Malaquias, no capítulo 1, está escrito lá uma palavra dizendo que o Senhor Deus disse assim para o seu povo: olha, eu amei mais a Jacó do que a Esaú. Ele odiou Esaú. E ele diz, ainda que, ele falou o seguinte: ele tem Edom, Esaú, ele diz nesse primeiro capítulo, ele tem um decreto sobre ele, destruição, está lá escrito. E você vai ver que em outros textos do Novo Testamento está escrito que Esaú buscou esse arrependimento, mas não alcançou. E aí nesse mesmo texto de Malaquias está escrito que se Edom dissesse, fomos destruídos, mas vamos nos levantar de novo, vamos reconstruir tudo. O Senhor disse, ainda assim que vocês pensem assim ou façam assim, não conseguirão, porque eu vou destruir. Porque vocês são o povo que eu tenho ira, eu estou irado contra vocês para sempre. Irmãos, existe gente que tem esse princípio na sua vida, por serem blasfemadores, por pecarem contra o Espírito Santo, e contra estes nós temos que ter discernimento. Então hoje, a primeira palavra para vocês pastores: busquem discernimento do Espírito, para não receberem influência de pessoas assim. E hoje escute a voz da palavra. Eu estou sendo um profeta para te dizer, meu irmão, minha irmã, se você sentir que há um momento de mau humor na tua vida, repreenda e não deixe que essa influência venha quebrar o teu entendimento de obediência, de honra e de gratidão. Não aceite isso na tua vida, porque isso gera morte e inclusive palavras de murmuração tremendas. Porque olha o que aconteceu aqui em Números 21, 4. A partir do 5. E o povo falou contra Deus e contra... Vocês já perceberam que quando um entra pelo caminho da rebeldia, da insubmissão, ele entra pelo caminho de criticar o seu pastor, a sua liderança. E Deus? Ele desafia Deus. E ele arrebenta com o nome do seu líder. Essa é a tendência. Essa influência que veio sobre aquele povo gerou esse tipo de ingratidão, esse tipo de palavra, esse tipo de murmuração. E eles então desonraram ao invés de honrar. E honraram a Deus em primeiro lugar e ao seu líder. Então hoje escute o que eu vou te dizer. E é lindo a visão M12, porque a M12 nos trata e nos mostra, irmãos, que verdadeiramente há um resgate que está em Romanos 13, que toda autoridade que existe sobre nós é instituída por Deus e precisa ser obedecida. E não adianta você perguntar, porque esse aqui é meu líder, eu sou melhor que ele. Não interessa, meu irmão, o que interessa é obedeça primeiro a Deus, obedeça a sua palavra, obedeça a seu líder, honre seu líder, ame seu líder, ajude os seus compatriotas e amigos que estão do teu lado, e ajude quem está debaixo de você, do teu discipulado, e você vai ver que a tua vida será uma vida de vitória, uma vida de bênção, uma vida em que a prosperidade vai existir, a vida vai existir, e Deus vai operar na tua vida poderosamente. Muitas pessoas perdem coisas porque são ingratas. Tem gente perdendo o ministério porque são ingratos. Eu sinto muito, não vou dizer nome. Uma igreja no Brasil cresceu muito. Um líder maravilhoso. De uns dias para cá, ele entrou pela rota da ingratidão. Ele tinha 178 filiais. Hoje, tem 12. E das 12, 6
Ele chegou nesses pastores, esse líder, e disse: você está usando o meu nome durante 20 anos. Isso vale muito. Ou você me dá 1 milhão, ou eu fico com a tua propriedade. Um pastor, líder, presidente, falou isso para os seus liderados. Eu fui pregar domingo de manhã, numa cidade próxima da gente, numa igreja dessas. O pastor está moído. Estou tentando trazê-lo para a visão. Eles têm resistência, porque aprenderam comigo também antigamente essa resistência. Oh, Jesus, tem misericórdia de mim. Ele tem que pagar 1 milhão para poder continuar com aquela igreja. O povo está revoltado. Orem por eles. Vou citar, logo vocês vão saber. Não fica legal citar nome. Amém, irmãos? Mas o que está acontecendo? Desonra, desobediência, ingratidão. Eu tenho pastores que, enquanto eles eram membros normais, tudo bem. Eu consagrei pastor, meu irmão. O bicho virou o cão. E chupando manga azeda. Tu imaginou manga azeda, aquela manga que está verde, manga verde, e um cão chupando isso? É a cara desses pastores que estavam por bajulação, não por amor. Estavam para conquistar alguma coisa, não porque amavam e tinham um chamado de obediência à palavra. Irmão, eu vou te dizer o seguinte: eu acho que todo mundo gosta de honra. Amém? Você gosta de ser honrado? Gosta que te lembre do teu aniversário? Aliás, dia 12/12 foi sexta-feira. Você lembrou do teu discipulador? Hã? Te ligaram, apóstolo, dizendo parabéns? Glória a Deus. Mas tem muita gente que não ligou, nem sabia, nem pensou. Irmãos, eu fiz logo cedo. Eu fiz o que tinha que fazer. Irmãos, logo cedo. Ele não passou nem 30 segundos, ele mandou a resposta. O apóstolo René, ele é imperativo, assim, e interativo também. Te abençoo. E a bênção que ele mandou sobre a minha vida de multiplicação, eu transmito a vocês. Vocês vão multiplicar. Porque quem honra, recebe honra. Quem realmente é grato, recebe gratidão. E eu sei que eu estou no meio de homens e mulheres que têm aprendido que a honra vai gerar honra. A honra gera vida. E a vida está em você. E a honra vai chegar em você. E você vai ter discípulos obedientes. Uma igreja que tem aliança. Você vai ter discípulos que estão com você em qualquer lugar. Onde você disser que eles vão, eles vão. Eles vão fazer o que você pedir. Porque te amam. E porque você também honra o teu líder. Então, hoje aqui, entenda. Assim como Jesus fez, faça. E você verá que a tua colheita será imensa e maravilhosa. O que colheram esses maldizentes? O que colheram esses murmuradores? Versículo 6. Então, o Senhor mandou entre o povo serpentes abrasadoras, que mordiam o povo, e morreram muitos do povo de Israel. Diga: desonra, ingratidão gera morte. Mas diga comigo: a honra e a gratidão geram vida. É um princípio, irmãos. Isso é princípio. Não adianta você desgostar do que eu estou te falando. É princípio. Tudo passa, mas os princípios não, porque é a palavra. O Senhor falou que as coisas todas passarão, até a terra, mas a sua palavra não passará. Os princípios, os princípios. Irmãos, a palavra do Senhor diz que a honra, ela tem como exatamente uma base. A base, ou bases saudáveis da honra são a fidelidade e lealdade. Irmãos, fidelidade é um negócio que parece que a humanidade não está conseguindo entender mais. Porque nem dentro de casa existe. Se mente para o pai e para a mãe por nada. Se mente. Se mente para o filho por causa de nada. A lealdade.
Tem gente que por um prato de lentilhas trocam coisas maravilhosas. Por um prato de lentilha. Existe aí influências malignas e uma cultura que tem gerado exatamente aquilo que não baseia a honra. A infidelidade e a falta de lealdade é o que comanda a humanidade. Mas eu repito mais uma vez, glória a Deus, porque temos aprendido a palavra, e nesta visão que estamos, nos resgata exatamente o entendimento de que lealdade e fidelidade geram honra, e quando eu tenho honra, eu tenho vida, quando eu tenho honra, eu tenho honra, quando eu tenho honra, Deus se alegra comigo, aleluia, quando eu tenho honra, o Senhor está na minha vida, e quando eu honro, mais do que isso, eu estou vivendo aquilo que o Senhor disse, que aquele que se humilha será... Quem se humilha? Então, quando você honra, é um sentimento de humilhação, de lealdade, de fidelidade. Quando isso acontece, não bajulação, quando isso acontece, você será exaltado, meu irmão. E eu profetizo aqui que tem gente que se está entendendo o que eu estou te falando, se você está recebendo, você vai receber, conforme diz a Bíblia, dupla honra sobre a tua vida. Dupla honra em você, na tua casa, na tua família. Eu declaro, a vergonha passou, a perseguição está caindo por terra. Eu declaro, em Cristo Jesus, você é mais que vencedor. Aleluia! Vamos aplaudir o Senhor porque Ele merece. Aleluia! Olha, uma coisa linda que eu quero que você entenda. Quando eu honro a Deus, diga Deus. Quem é filho aqui, quando você honra os teus pais, diga meus pais. Você que aqui é um pastor, mas que tem uma liderança sobre a tua vida, diga quando eu honro meu líder. Você está plantando para cima, semeando para cima. Sabe o que acontece? A bênção desce sobre você. Você semeia para cima e a bênção desce. Você planta para cima e a bênção desce. Então, meu irmão, toma hoje uma decisão na tua vida. Diga, Deus, em nome de Jesus, eu não aceito mais viver essa vida irregular, de altos e baixos. Hoje eu estou feliz com o meu pastor, amanhã não. Hoje eu estou legal com a minha liderança, amanhã não. Hoje eu obedeço porque gosto, amanhã não gosto. Não, meu irmão, chega. Diga, hoje eu vou entrar pela rota da honra. Hoje eu estou entendendo o que o Espírito Santo está falando comigo. Eu estou entendendo. Não vai ser mais gerado na minha vida serpentes no meu caminho. Serpentes abrasadoras fora. Porque eu sou um homem de honra. Eu sou um homem que honra. Eu sou um homem que sou grato a Deus, ao meu líder. Eu sou um homem que tenho gratidão aos meus pais. Obrigado, meu Deus. Obrigado, liderança. E você vai ver a glória de Deus sobre a tua vida. A bênção desce. Aleluia, glória a Jesus. Fidelidade, mais lealdade, honra. Não tem outro caminho, meu irmão. E é lindo. Como é bom, por exemplo, eu reconhecer meu líder e dizer, querido líder, obrigado porque você tem orado por mim. E reconhecimento não é só dar a mão, não. Reconhecimento é você pegar assim, ó, está aqui minha oferta. Está aqui a minha primícia. Está aqui meu joelho dobrado por ti todo dia. Eu oro por ti, meu líder. A mesma coisa, você que é líder, faça isso para os teus discípulos. Ore por eles. Ame. Faça a tua célula com amor. Trabalhe com a tua equipe de 12 com amor. Sabe, eles não são teus empregados. Eles não estão ganhando salário de você, muito pelo contrário. É essa visão que a gente precisa ter. Porque quando existe isso em mim e em você, glória a Deus, o inimigo nunca mais poderá nos deter. Nunca mais. Aleluia. E aquilo que você sonha vai acontecer na tua vida. Se tem uma coisa, meu irmão, que Deus deseja, é realizar nossos sonhos em Cristo. Não é meus sonhos em mim, não. Não são meus sonhos nela, são meus sonhos em Cristo. Aleluia. Então sonhe os sonhos de Jesus na tua vida. O que Jesus quer
que você seja um ganhador de almas. O que Jesus quer? Que você discipule. O que Jesus quer? Que você seja humilde. O que Jesus quer? Que tenha amor no teu coração. Ah, quando acontece isso, glória a Deus, a tua história vai mudar. A tua história muda. E eu aqui levanto a minha mão para dizer, glória a Deus. Estamos encerrando 2014, recebe. Aleluia. Eu levanto a minha mão profética para dizer, todos aqueles que estão entendendo, que se até hoje tiveram senões, se até hoje, questionaram, disseram, por que o apóstolo está pedindo isso? Por que ele está, erga a tua mão, por que o apóstolo está solicitando isso ou aquilo? Por que ele está mandando eu ir em tal lugar, fazer isso, fazer aquilo? Não vou não, estou cansado, eu trabalho muito. Muda isso, muda, porque aquele que mudar, estou levantando a minha mão para dizer, 2014 se encerra, e 2015 vai ser o melhor ano da tua vida. Receba, aleluia. Teu rebanho, pastor, vai se multiplicar. Vai ter muito fruto. E o detalhe, a palavra, o fruto vai permanecer. E ele vai multiplicar. Agora, o Espírito Santo manda dizer a você, aleluia, entra na rota da honra, da gratidão. Reconheça os teus líderes. Reconheça quem está ministrando sobre a tua vida. E reconheça o teu Deus como único e verdadeiro. Te desligue de mamão. Dinheiro não tem que ter poder na tua vida. Te desligue de poderes, de soberba humana. Esses não podem ser teus deuses. Levante a tua mão e diga, o Senhor Deus é o meu único Deus vivo e verdadeiro, o Deus de milagres, o Deus sobrenatural, o Deus Pai, Filho e Espírito Santo, cheio de mistérios, mas real. Todo poder e toda glória pertencem a Ele, e a minha vida é para glorificá-lo e bendizê-lo. Sabe o que vai acontecer? Tua célula não será mais a mesma. Aleluia. As pessoas vão chegar na tua célula e o poder vai ser derramado. Vai ter cura, vai ter milagre, vai ter libertação, vai ter batismo com o Espírito Santo, vai ter dom sendo distribuído, vai ter salvação. Muita gente chegando. O que vai acontecer na tua igreja? Você vai ter que obrigado a fazer um culto de manhã, à tarde, à noite, às vezes 2, 3, 4, 5. Daqui um pouco você quer procurar o maior prédio da cidade, porque não dá mais para ficar onde você está. Daqui um pouco eu profetizo, muita gente aqui vai se reunir em estádios. Mas o caminho é da honra, o caminho é da obediência, o caminho é da gratidão. Irmãos, quando eu entendi isso, a minha vida mudou e está mudando. Aleluia. Tanta coisa está acontecendo na minha região. Gente se convertendo. O pastor está aqui. Ele fez assim, o apóstolo Jairo conhece. Ele fez um desafio na vida dele de alugar um prédio grande. Você tinha no começo 40 pessoas. Irmãos, todo dia Deus está acrescentando. Deus está acrescentando. Famílias estão se salvando lá. Mas ele está no caminho da honra. Ele anda no caminho da gratidão. E eu tenho certeza que todos aqueles que estão crescendo aqui não crescem por sua força. Porque Israel recebeu isso também do Senhor. Está em Deuteronômio. Quando vocês construírem casas, quando vocês plantarem tudo der, quando vocês estiverem lá fartos, não digam que foi a força do meu braço, a minha capacidade de trabalhar que fez isso acontecer. Mas eu, Senhor, vos abençoei. Então, se a tua igreja está crescendo, é porque Deus está abençoando. Uns plantam, outros regam, mas é Deus que dá o crescimento. E qual o segredo para você? Honra
Diga honra. Olha para o teu irmão, diga honra. Diga para ele, seja agradecido. Isso vale para casados, estou terminando. Quantas vezes, maridão, você disse para tua esposa, obrigado, amor? Quantas vezes você falou isso? É mais fácil reclamar, o feijão está salgado. Ô bife duro! Ô arroz unidos venceremos. Salada salgada e cheia de vinagre, mulher. Ô calça amarrotada, você não passa direito o traste. Aí a gente quer vir no domingo pregar, falar. E a irmãzinha, a pastorinha, a esposinha lá. Ai, se te conhecessem de verdade. Gratidão, irmão. Seja grata à tua esposa. Esposa, seja grata ao teu marido. Filhos, sejam gratos aos seus pais. Pais, sejam gratos aos seus filhos. Igreja, seja grata ao Senhor. É o caminho da vitória. Os que se humilham serão exaltados. Então fique em pé no teu lugar. Aleluia.